Olá, começando aqui o nosso encontro, Medita Unipaz número 46, hoje dia 25 de dezembro, então Natal. Eu mudei um pouco aqui o cenário para a gente fazer hoje uma reflexão um pouco diferente do que temos realizado nas últimas meditações. Eu vou dedicar esse tempo, que eu estou chamando tempo de parar, que em suma é essa etapa entre o Natal e o Ano Novo, essa última semana. Eu gosto de tirar alguns momentos dessa última semana para fazer uma revisão do ano que passou, um planejamento do próximo ano que está chegando, e tendo como ponto de partida sempre o nosso aquietamento da mente, o silenciamento, que é um modo de fazer a meditação. Então, esse convite que eu faço hoje para vocês, respirando, inicialmente buscando fazer o alongamento do corpo, né? Fazer um alongamento, breves alongamento, tomando consciência de cada parte do corpo, iniciando pelos pés, fazendo leves movimentos com os seus pés, já numa posição que seja confortável, adequada para a meditação. Então a gente vai se ajustando, né? Ajustando o corpo, ajustando a posição da coluna. Então, breves movimentos com os pés, com as pernas. Consciência da respiração. Breves movimentos também com seu abdômen. A respiração de corpo inteiro. Relaxando essa região do seu corpo, os ombros, os braços, a coluna, as costas, sem pressa e com suavidade. Vá fazendo também algum movimento com sua cabeça, com seu pescoço. Relaxando o rosto, mantendo os olhos fechados ou levemente abertos. Observando a inspiração, leve, suave, sem pressa, e a expiração, também leve, suave, sem pressa. Pequena pausa. E novamente, inspira, expira, relaxando o corpo, respirando de corpo inteiro, fazendo uma breve pausa. Se houver alguma região do corpo que esteja pedindo atenção, você observe essa região e faça o que for possível para relaxar essa região do seu corpo. Se surgir alguma ansiedade, alguma sensação de pressa, observe o que está acontecendo
Vá respirando serenamente, que esta ansiedade, esta pressa também vão passando. São aspectos da nossa mente ego que é natural acontecer, mas que é bom a gente ter consciência e não se identificar com aquilo que está acontecendo. Observe também pensamentos, sentimentos, alguma lembrança do passado, ou alguma projeção para o futuro. Por enquanto, apenas observe e deixe tudo ser como é, aqui e agora. Ainda mantendo a âncora da respiração, dedicando esse momento a estar presente, simplesmente estar presente aqui e agora. Vamos buscando o nosso silêncio interno, parando por alguns minutos, com sentimento de gratidão, inspirando e expirando. E retomando aqui o nosso tema de hoje, eu vou sugerir o tema Tempo de Parar. Conforme eu havia dito, nessa etapa entre o Natal e o Ano Novo, temos uma semana com muitas coisas acontecendo, às vezes com muitas coisas acontecendo, ou com quase nada acontecendo, depende de cada um. Mas é bom tirar, eu pelo menos gosto de tirar ao longo dessa semana algum tempo do dia para fazer uma reflexão sobre o ano que está se encerrando e um projeto para o ano que está iniciando, do ponto de vista de uma avaliação interna. E eu trago aqui, geralmente eu uso 4 aspectos como referenciais. Vou deixar para você como sugestão, se você achar que é válido, você pode também fazer um trabalho interno nessa direção. O primeiro aspecto, eu avalio as coisas práticas da vida, as coisas mesmo do mundo da vida. Então eu avalio como tem sido a minha atuação no mundo,
como foi ao longo desse ano, o meu trabalho, as atividades que eu realizei, como que eu me organizei nesse ano em relação àquilo que eu propus fazer e que eu realizei, que eu fiz. O que foi bom, o que não foi. Ou seja, a minha atuação no mundo, eu faço geralmente uma breve viagem do ano que passou, uma viagem interna, observando o que aconteceu ao longo do ano, do início até essa etapa agora. É uma revisão do que passou e de como eu atuei em relação àquilo, na minha profissão ou simplesmente nas atividades do dia a dia, na minha rotina. O que eu aprendi, o que eu deixei também para as pessoas e para o mundo com o meu trabalho. Trabalho em todo sentido, não só o trabalho profissional, mas tudo aquilo que eu fui realizando na minha vida prática. Os aspectos materiais também envolvidos nessas atividades. Então, esse é o primeiro aspecto, aspectos relacionados à vida prática, à vida no dia a dia, ao longo do ano. O segundo aspecto foram as minhas relações com o mundo, com as pessoas, com a natureza, inclusive com a natureza. Minhas relações com as pessoas mais próximas da minha família, com as pessoas que têm relação ou diversas relações comigo. Também as minhas relações com meus ambientes de trabalho, os ambientes que eu frequento, de trabalho, de diversão, com o coletivo no qual eu estou inserido, o que eu deixei, o que eu aprendi, o que eu ofereci, o que eu construí nessas relações, as facilidades, as dificuldades. Então eu olho as pessoas, lembro das pessoas, faço uma revisão do que aconteceu em alguns momentos especiais, como aquilo aconteceu. E junto das pessoas também eu coloco a minha relação com o mundo, com a natureza. Meus sentimentos, minhas emoções, minhas ações junto às pessoas. E o terceiro ponto, eu observo a minha relação comigo mesmo. Como foi o cuidado que eu tive comigo, com meu ser, com meu corpo, minha mente, minha saúde física e mental. Que tempo eu dediquei a mim, ao meu aprendizado, ao meu crescimento, o que eu consegui, o que eu não consegui. Sempre a gente consegue alguma coisa, mas também outras coisas não dão muito certo. Como que foram essas
Como que esses aspectos apareceram na minha vida, como que eu fui atuando, reagindo. Eu me cuidei do ponto de vista do corpo, da saúde, da mente, do aprendizado. Que tempo eu dediquei a esses aspectos que envolvem o meu ser. Aqui a meditação, por exemplo, é um dos pontos que são referenciais. Então, como eu lidei comigo mesmo. Esse é o terceiro aspecto. E o quarto aspecto, a minha relação com aquilo que transcende a mim. A gente poderia dizer a espiritualidade, para alguns pode ser a religião, para alguns pode ser a relação com o divino, com Deus, ou então a relação com a fonte que nutre o nosso ser, com a mente infinita, como nós usamos aqui. Que aprendizado, que dedicação de tempo, que aspectos eu aprendi relacionado àquilo que vai além do mundo de matéria e energia do que eu habito. Então essa dedicação, como que isso aconteceu, se houve algum fato especial, se eu dediquei tempo, se isso aconteceu espontaneamente. Então a minha relação com aquilo que transcende a mim mesmo é o quarto aspecto. E aqui também entra a meditação, quando nós abordamos a meditação do ponto de vista, poderia dizer, espiritual, como fazemos aqui, buscando o nosso eu mais profundo, buscando esse encontro com a fonte que nos nutre, buscando compreender o campo psíquico que nós habitamos desde sempre e como que nós ampliamos esse campo no sentido de encontrar mais paz e construir um mundo mais humano, um mundo mais pleno, um mundo que permita a cada um de nós desenvolver o processo de evolução, de libertação e de aprofundamento do sentido da nossa existência. Então, esse quarto aspecto. E com esses 4 pontos, de certa maneira, que vai do prático, as relações com as pessoas, as relações comigo mesmo e as relações com o transcendente, esses 4 pontos, eles vão percorrendo a nossa vida. Eles constituem um referencial para a nossa vida, aqui, nessa breve passagem pelo planeta. Nós podemos, então, rever o que aconteceu ao longo do ano, talvez de mês a mês. É uma meditação reflexiva nesse sentido, busca realmente retomar nossos referenciais, e a partir daí nós podemos também nessa semana buscar, com esses 4 referenciais, buscar um planejamento mais daquilo que a gente quer para o próximo ano. Porque aquilo que a gente deixa como um plano vai para o inconsciente e começa a acontecer ao longo do ano. Vão aparecer as oportunidades, vão aparecer os desafios, as diversas situações que nos colocam diante
cada uma dessas questões, de cada um desses aspectos. E se nós estivermos atentos, a gente desperta para aquilo, naquele momento, olha, está sendo pedido de mim isso, estou tendo esta oportunidade, estou tendo esse desafio. Estou aprendendo, estou errando, estou aprendendo de novo, e é assim. Então a meditação nos permite recolocar as situações, e é essa a proposta de hoje. Então nós vamos ficar um tempo em silêncio. Agradecendo, sempre agradecendo muito pelo aprendizado, pela oportunidade, nos preparando para o ano que vai começar, do ponto de vista interno. Buscando a nossa liberdade interior, buscando sinceramente encontrar os referenciais que nos permitam contribuir e estar no mundo melhor. Então, por alguns minutos, inspirando, expirando. Fazendo contato com os seres de luz. E aqui nós temos os grandes mestres. Jesus foi um desses grandes mestres, que na nossa tradição ocidental nós comemoramos e relembramos nesse momento, nessa fase, nesse dia especial. Tomando consciência do imenso campo que habitamos desde sempre, um campo que envolve o psiquismo de todos os seres, o nosso também está envolvido. Recebemos influência desse campo, influenciamos desse campo da forma como nós nos conectamos, ou simbolicamente como nós vibramos a nossa consciência. Então, buscando a paz, a serenidade, o silêncio, vamos nos sintonizando com a mente infinita. E nesta sintonia nós podemos intencionar, tornar mais intenso aqueles aspectos que nós buscamos desenvolver em nós e que nós queremos também ver no mundo. Os aspectos que estão relacionados à paz, à serenidade, à harmonia. Direcionando esta energia para alguma pessoa em especial que seja importante para você, ou para algumas pessoas, visualize esta pessoa, esta situação, visualize esta pessoa, essa situação numa luz de proteção, de cura, de transformação, de plenitude. E visualize a fonte infinita, a fonte divina, neste cenário.
Então, sintonizando, intencionando e finalmente entregando. Entregue, simplesmente entregue tudo no plano maior, especialmente o ano que vai iniciar. Porque quando nós entregamos, nós tiramos o ego do controle e sintonizamos com a mente mais infinita, com a fonte que nos alimenta sempre. Então nós vamos encerrando o nosso encontro. Eu vou encerrar o vídeo, sugiro que você permaneça se você achar pertinente e que volte um pouco, algumas vezes, desse encontro consigo mesmo, com a fonte infinita, ao longo dessa semana, desse final de ano e até a nossa próxima Medita Unipaz.